alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E é um privilégio também, né? Podemos pregar a palavra de Deus, partilhar a palavra de Deus com os irmãos. O pregador, o autor da palavra é Deus. O pregador é emissor da palavra. Você é o receptador. Quem vai fazer diferença nisso é a ação do Espírito Santo na pregação da palavra. E Deus mistura as suas palavras com a palavra do pregador. E fala a você o que o pregador não falou. O nosso Deus é totalmente soberano. Totalmente soberano. A palavra é dele. E nós vamos então usar a palavra dele nesta noite. Não é? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, ou então ligar as Bíblias, que agora também tem o meio digital, né? Lá em João 7. É uma passagem muito conhecida. Inclusive, o nosso querido reverendo Antônio, ele já até pregou sobre esse capítulo. Nós estamos aí no capítulo 10, né, de João, e pregou sobre esse capítulo. Mas eu vou tirar alguns versículos dele. Nós vamos ler de 25 a 32 em João 7. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, que nós vamos orar, pedindo a orientação do Santo Espírito na leitura da palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque estamos na tua casa, Senhor, neste dia, que é o dia que te pertence, um dia destinado, separado do nosso cotidiano para a adoração devida ao teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos incomensuráveis que temos recebido de ti. Inúmeras bênçãos, Senhor. A maior delas, a salvação em Cristo Jesus. E neste momento que nós vamos ler e meditar na tua palavra, nós queremos pedir a ação do teu Santo Espírito, nos iluminando e abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para as verdades maravilhosas contidas na tua palavra. Tem misericórdia do pregador. Fala ao teu povo aqui presente, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Então nós vamos ler de 25 a 32. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Agora vamos ler o 45 e o 46 que está do lado aí. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Vamos repetir esse verso 46, todos. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Podem sentar, irmãos. Jamais alguém falou como este homem. Certa vez o Senhor Jesus disse que
o coração, a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, o coração rege as tuas palavras. Se o teu coração estiver cheio de amor, você vai emitir palavras benéficas, palavras de amor. Você vai elogiar, vai exaltar, vai honrar, vai até glorificar. Mas se o seu coração estiver cheio de ódio, você vai ferir a pessoa, vai censurar, criticar, magoar, rotular, enfim, vai provocar um dano. E é interessante que quando a palavra sai da nossa boca, ela não volta. Você pode até correr atrás dela, mas ela não volta. Se for uma palavra para ferir a pessoa, vai ferir mesmo, vai provocar um estrago. A solução é você pedir perdão, porque ela não volta. Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos, principalmente na igreja do Senhor Jesus. Porque às vezes nós ferimos as pessoas ficam feridas e magoadas. E às vezes não esquecem daquela palavra que você emitiu. Ficam com aquela palavra magoando seu coração, trazendo aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento. Às vezes até um juízo temerário que fazemos, né? Então nós temos que ter muito cuidado com a palavra que nós dizemos. O tema desta noite são as palavras maravilhosas de Cristo Jesus. Palavras belíssimas. Palavras extraordinárias. Maravilhosas mesmo. Eu fico pensando nas palavras, aqui pela Bíblia, nas palavras que o Senhor Jesus emitiu. É claro que a Bíblia não registra tudo aquilo que ele falou, nem todos os milagres que ele fez. Mas o que está registrado serve plenamente para a salvação do homem perdido, do pecador. Nós somos pecadores, nós que aceitamos a Cristo, somos pecadores salvos pela graça dele. Mas tem muita gente aí que ainda não aceitou o seu Jesus como Salvador de sua vida. E nós então ficamos pensando nessas palavras maravilhosas. Eu, quando era garoto não, jovem, eu gostava muito de história. Na escola eu era assim, apaixonado por história. E eu gostava muito da história da Segunda Guerra Mundial. Interessante isso, né? Eu comprava muito livro das seleções, antigamente vinha aqueles livros, né? Capa dura das seleções, né? Com contos, né? Então eu tinha livros da Segunda Guerra Mundial, então eu ficava assim fascinado lendo aquela história. E uma das coisas assim que me prendeu muito foram as palavras de Winston Churchill. Deus levantou aquele homem, primeiro-ministro britânico, né, com 65 anos, para frustrar os planos de Hitler. Deus levantou esse homem. E ele conseguiu, com a ajuda de Deus, né, frustrar os planos de Hitler. Então, ele, ao longo da história dele, ele deixou frases assim, palavras muito interessantes, não é? Era um verdadeiro estadista, né? Eu fico pensando, nós estamos aí com as eleições aí próximas, né? Será que nós temos um estadista para assumir o nosso Brasil, para que o nosso Brasil alcance o papel dele na história da humanidade? Um país riquíssimo, né? Um país com uma produção maravilhosa. 230 milhões de toneladas de grãos. Coisa extraordinária, irmãos. Será que vai surgir um estadista para dirigir essa nação? Nós temos que orar muito pela nossa pátria. Nas suas orações, nunca deixe de orar pelo nosso Brasil. E é interessante, então, que esse
primeiro-ministro britânico, Churchill, ele deixou algumas frases que até eu separei aqui para os irmãos ouvirem. A primeira delas foi: só tenho para oferecer sangue, suor e lágrimas. Essa é famosa, né? Porque a Inglaterra estava arrasada com aquelas bombas V2 lá do alemão. Outra frase: se estiver passando pelo inferno, continue caminhando. O sucesso consiste em ir de derrota em derrota, sem perder o entusiasmo. Tem uma aqui até que serve para a igreja, para a reunião de conselho, pastor e os presbíteros. O que eu espero, senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo. Pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, e otimista vê oportunidade em cada dificuldade. É claro que isso aí se trata de uma sabedoria humana, né? As palavras de Cristo Jesus são infinitamente maravilhosas, né? Então, irmãos, é nesse texto aqui que nós separamos, ele está dentro de um contexto que é um debate que o Senhor Jesus está tendo com os fariseus, não é? E eles tiveram, então, essa reação aí, de mandar prender o Senhor Jesus. Só que os guardas vieram e não conseguiram prendê-lo. Por quê? Porque jamais alguém falou como o Senhor Jesus. E é interessante que surgirão outras altercações, outras discussões com o Senhor Jesus, não é? Você vai ver até no capítulo 9, você vai ver isso lá, os fariseus discutindo com o Senhor Jesus sobre seu ensinamento. Mas o que eu queria destacar aqui com os irmãos, eu gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta, porque nós vamos citar aqui passagens bíblicas sobre essas palavras maravilhosas de Cristo Jesus. Então, a primeira que eu gostaria que os irmãos vissem é lá em Lucas 2. As palavras de Cristo provocam admiração. Lucas 2, 46, 47. Se você não quiser não puder abrir a Bíblia, ou se não tiver aí a Bíblia, anote no seu boletim essas passagens bíblicas. Então, diz assim o texto, Lucas 2, 46, 47. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jovem de 12 anos, ensinando aos doutores da lei as escrituras sagradas. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Se admiraram das palavras de Cristo. Jovem, né? É interessante que depois desse relato aqui, nós não temos mais notícias dele, a não ser 18 anos depois, em que ele começa, então, o ministério, né, pregação do Evangelho, enfim, anunciando o reino. Mas já com 12 anos, as pessoas já ficavam admiradas das suas palavras. E realmente as palavras de Cristo trazem admiração. Nada se compara às palavras de Cristo. Palavras que dão vida. Palavras que transformam você, transformam a mim, transformam todos nós. Palavras que nos fazem nascer de novo. Coisa assim maravilhosa. E essa palavra é uma palavra que nós temos que guardar em nossos corações. Palavras de Cristo Jesus, né? E interessante aqui, que diz o texto aqui de Lucas, que o Senhor Jesus crescia em conhecimento e graça, aí no verso 52, aí, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. Então, esse crescimento espiritual nós temos que também desenvolver na nossa vida. Você aceitou a Cristo, você começa então um processo de santificação, um processo de conhecimento de Deus. Quanto mais você conhecer Deus, quanto mais você criar uma intimidade com Deus,
mais feliz você será. Agora, isso só pode ser criado com a leitura da palavra e com muita oração. Olha, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Muito difícil. Então, a igreja tem que se agarrar com Deus, com a palavra dele. É oração, é leitura diária. Porque às vezes nós perdemos muito tempo com outras coisas, lendo jornais, revistas, e perdemos muito pouco tempo lendo a palavra de Deus. E é exatamente essa palavra que nos alimenta, a palavra que nos faz vencer esse cotidiano aí tenebroso. A gente está num mundo que jaz no maligno, não é? Você liga a televisão, você pega o jornal, você só vê notícias assim, tristes. Agora com esse meio de comunicação, que agora todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo todo, né? Antigamente a gente não tinha essa notícia, mas hoje você tem. Você pega o seu celular, você tem o mundo praticamente na sua mão, né? Então, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, irmãos, muito difícil. E nós precisamos, então, ter esse crescimento, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens. Porque os homens, as pessoas vão notar a diferença que você faz na sociedade em que você vive. Mas isso depende da comunhão diária com o nosso Deus. É um alimento diário. Nós tomamos café da manhã todo dia. Aquele pãozinho fresquinho, aquele leite com café. Às vezes tem geleia, às vezes tem bolo, né? Todo dia a gente toma o nosso café. Por que eu não posso ler a Bíblia todo dia? Mas a hora que eu saio eu não posso. Tudo bem, irmão. Mas você vai voltar para casa, vai tomar seu banho e jantar e separa um momento para ler a Bíblia. Tem comunhão com Deus? Como é que a gente vai enfrentar esse trabalho, transporte, segurança, violência? As pessoas estão assim, numa situação dificílima. Então, esse crescimento espiritual é primordial na vida do crente. Muita gente diz assim, agora eu estou salvo, pronto, estou salvo, vou ficar na rede o dia todo. Não, que é isso? Muito pelo contrário. Você está salvo, mas é para manter aquela comunhão com o nosso Deus. E as palavras de Cristo são vida. A palavra de Cristo é coisa maravilhosa. Então, Paulo diz que quando a pessoa aceita Cristo Jesus, é nova criatura. Tudo na vida foi transformado para melhor. Aquela vida passada, que ele achava assim maravilhosa, acabou. Maravilhosa nada. Maravilhosa que ele está vivendo em pecado. Agora, quando conhece Cristo, quando ele está na luz, ele olha para aquela vida, quer esquecer aquilo, e passou mesmo. Você é nova criatura em Cristo, as coisas passadas passaram. Então você tem que manter essa novidade de vida, porque as pessoas, lendo a palavra, vão se edificando cada vez mais. Você acredita que você é uma pessoa rica? Todo crente é uma pessoa rica. Mas por que, pastor, está dizendo isso? Porque a riqueza está aqui, ó. Agora, você tem que... É como se fosse uma mina de ouro. Mas você tem que explorar. Né? Você tem que ir lá com aquele martelinho lá, de geólogo, né? Achar o ouro que está aqui contido na palavra dele. E todos que seguem, que fazem a vontade de Deus, são abençoados. Porque você e Deus são maioria. Pode ver o que quiser, você é a maioria com Deus. Você enfrenta tudo. Agora, é preciso que você esteja em comunhão com Ele. Senão, você conhece aquela história de Pedro? Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo. Ele falou, vem. Aí ele foi. Só que ele ficou olhando para o lado, para as circunstâncias da vida, ou olhando para a tempestade. O que aconteceu? Começou a afundar. Mas diz o texto que prontamente o Senhor Jesus estendeu a mão e o segurou. Porque duvidaste, ó homem de pequena fé. Então, nós precisamos ter esse crescimento aí de
de conhecimento diário com Deus. Isso que nos alimenta. Então, as palavras de Cristo causam admiração. Fato real. Outro fato que nós podemos constatar é que as palavras de Cristo nos chamam ao discipulado. Vamos ver Mateus 4. Mateus 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes do mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Olha, uma empresa que ele tinha de pesca. O Senhor Jesus chamou, deixaram tudo e seguiram Jesus. Que poder de palavra, não? Poder maravilhoso. Maravilhoso. Então, chamaram ao discipulado: vocês agora vão ser pescadores de homens. Esse mesmo chamado é feito a cada um de nós. Você, quando aceitou Cristo, você tem essa missão de levar o evangelho às pessoas que te cercam. É lógico que você vai apropriar aí, vai se apropriar de um momento oportuno, mas essa é a sua missão, não é opção. Então você chama a pessoa que você conhece, uma pessoa querida, chama para vir à igreja, para escutar o evangelho. É missão nossa. É discipulado. Você não pode guardar, esconder essa graça maravilhosa da salvação, essa alegria da salvação. Porque é uma alegria. Você pensa assim: poxa, eu estava perdido, agora estou salvo pela graça. Eu estava caminhando para a morte, agora estou caminhando para a vida eterna com Cristo. E eu vou esconder essa bênção? Vou deixar embaixo do colchão? Não, tem que levar outra pessoa. E eu agora estou como pastor jubilado. Pastor jubilado é aquele pastor, não deixa de ser pastor, mas ele não assume uma igreja, como assume aqui o reverendo Aloysio e o reverendo Antônio e o reverendo MV. Então, o que eu faço? Eu levo sempre num bolso as mensagens bíblicas. E onde eu sentar, onde eu estou, eu procuro sempre falar com as pessoas. É claro que, não sei se Deus me deu esse dom, meu pai era vendedor, então eu ia com ele fazer as vendas, então acho que eu aprendi com ele. Ele tinha um poder assim de conversar rápido com a pessoa, assim, extraordinário. E eu sempre procuro, primeiro eu não vou entrar assim, como se diz assim, de sola, né? Desculpe o termo, mas não vou entrar assim direto no evangelho. Mas eu vou abrindo oportunidades no meio da conversa, aí entra o evangelho. Entra o evangelho porque eu me acho nessa obrigação. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso a missão de Cristo lá? Mateus 28. Ide pregar o evangelho. E esse ide, lá no original grego, é indo. Por onde você andar, por onde você caminhar, você tem que pregar o evangelho. Mas isso também é muito pessoal, irmãos. Não estou criticando a pessoa que não faz isso, não. Agora tem que fazer. Você arrumar um jeito para fazer. Né? Isso aí é muito pessoal. Mas teve um dia que eu tive um problema no carro. Eu estava com vazamento na mangueira de água. Uma parte de temperatura do carro, né? Lá do carburador, do radiador. Aí me disseram assim: olha, você vai lá na Praça da Taquara, Praça Jauru, que tem um camarada lá que vende a borracha desse carro. Isso na oficina que o carro estava. Aí fui lá, peguei o carro, fui lá. Cheguei lá, vi o camarada me atender. O camarada assim, meio forte, com uma camisa com São Jorge aqui imenso. Eu disse assim: olha, eu estou procurando essa borracha aqui, a referência mais ou menos é essa aqui e tal. Ele perguntou: onde é que está o carro? Está aí fora e tal. Mas antes ele começou a falar, não sei porquê, irmãos, ele começou a falar negócio de Cristo, que Cristo... começou a falar um monte de bobagem de Cristo.
Ele não entendia nada de Cristo, mas começou a falar umas bobagens assim, como quem diz, só concorda comigo? Eu falei assim, olha, isso que você está falando não procede, não. A Bíblia não diz isso, não, irmão. Isso aí que você está falando, isso é invenção humana, não tem nada disso. Porque ele começou a falar aquela teoria ou aquela ideia que tem por aí, né, daquele relacionamento de Cristo com Maria Madalena. Vocês ouviram isso, né? Essa conversa aí maligna do diabo, né? Então eu falei, que isso? Que negócio, que conversa é essa? Isso não tem nada, isso não existe. Aí ele foi lá, aí ele encerrou o assunto, foi lá no carro, olhou a borracha, viu, eu falei, vai lá ver se é essa, olhou assim, é essa borracha mesmo, tem sim. Aí tal, paguei, levei para a oficina. Cheguei lá, a borracha está aí, falei para o mecânico, a borracha está aí, né? E você conserta então que amanhã eu passo e pego o carro. Mas eu fui para casa pensando assim, mas será que eu falei tudo para aquele homem? Que aquele homem estava assim, tão com aquela ideia maligna, e eu estava com pressa, porque tinha que entregar o carro, né? Então, será que eu falei tudo? Às vezes passa isso na minha mente. Será que eu falei tudo para aquela pessoa que eu tinha que falar? Ou escapou alguma coisa? Senhor, tem misericórdia daquela alma. Olha mesmo, Senhor, tem misericórdia dele. Aquele São Jorge assim na frente. Aí no dia seguinte fui pegar o carro. Quando fui lá pegar o carro, o mecânico disse assim, ué, essa borracha que você trouxe não serve não. Não serve como? O cara viu o carro, viu a borracha, que a borracha... Eu falei, então é essa oportunidade que Deus está me dando para voltar lá. Não deu outra. E por isso eu pensei assim, mesmo que ele não devolva o dinheiro, porque ele vai querer que eu leve outra mercadoria. Geralmente ali é assim, né? A prática é essa. Mesmo que não devolva o dinheiro, eu vou falar de Cristo como tinha que falar, que eu fiquei com aquela preocupação na mente, será que eu falei tudo? Não falei? Enfim. Não deu outra. Peguei ele pela frente, né? Falei tudo que eu tinha que falar. Vocês acreditam que ele devolveu o dinheiro? Acho que ele ficou sensibilizado. Me devolveu o dinheiro, depois eu comprei na revenda, porque é a revenda que tem realmente aquela borracha, só a revenda tem. Mas foi para casa assim, tranquilo, que eu falei tudo que eu tinha que falar. Porque a Bíblia diz assim, né? Paulo diz, aproveiteis as oportunidades. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Ele mandou você falar, você fala. Né? Eu que fiquei com aquela preocupação, será que eu falei tudo? O homem falou como é tanta besteira, tanta bobagem, e você fica meio correndo. Mas você tem que falar, porque às vezes uma palavra que você fala, aquilo fica gravado na mente da pessoa. Volto a dizer, o Deus que nós adoramos é o Deus totalmente poderoso, infinitamente poderoso. Você nem imagina, nem eu imagino o poder dele. E foi da vontade dele dar o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Então, a palavra de Cristo, nos chama ao discipulado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se converte a Cristo, quando você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está na seara, irmão. Você está com a mão no arado. Não adianta ficar olhando para trás, não, naquele espelho retrovisor, não. Dali para frente, você tem uma missão. Tem que pregar o evangelho, levar, convidar. Porque às vezes eu não tenho jeito de falar do evangelho para a pessoa. Tudo bem, mas você sabe convidar? Então convide a pessoa para vir à igreja. E é assim que a gente vai fazendo. Não foi assim que aconteceu comigo? Me convidaram para a igreja, eu falei, eu só ia para a igreja para jogar futebol, que a igreja tinha um campo de futebol, só jogava futebol. Até que eu passei domingo participar dos cultos. Me deram uma Bíblia, até falei isso na escola dominical. Uma Bíblia assim toda usadinha, mas quando bateu ali meus olhos naquele convite do Senhor Jesus, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas sobre vós o meu jugo, prendei de mim tão manso e humilde de coração. Não consegui aqui. 15 anos, irmão. Foi maravilhoso. Ora, então se nós temos Cristo, nosso coração como nosso Salvador e Senhor, temos a palavra dele, temos que levar outra pessoa.
Porque a sociedade que nós estamos vivendo está assim, como eu disse, né, no início, uma situação muito difícil. Muito difícil. Estava lendo um artigo sobre um remédio, Rivotril. Então, eu tenho aqui uma estatística que diz que em 2013 foram vendidas 14 milhões de caixas Rivotril. 2015, 23 milhões de caixas. Não consegui mais. Nessa pesquisa que eu fiz, não consegui mais, mas deve ter aumentado. Não sei, deve estar em 50 milhões, pelo visto. É o remédio contra o pânico, a ansiedade, não é? O estresse, é chamada química da paz. Vários executivos, homens de negócios, tomam aquele remédio para acalmar, para se aliviar do estresse. Enfim, tomam remédio. E nós temos o melhor remédio aqui, que é Cristo Jesus. Então nós temos que levar essa palavra maravilhosa de Cristo, palavra que transforma, que anima, que salva, palavra maravilhosa. Então, irmãos, é o remédio que nós temos para oferecer à sociedade em que vivemos. Palavras de Cristo Jesus, o Salvador. Em terceiro, nós podemos dizer que as palavras de Jesus causam escândalo. Já viram isso? Escândalo. Vamos lá ver em João 6. João 6, que aí está perto do texto que nós estamos, né? Lendo. João 6, verso 60 a 61. Diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? E muita gente se escandaliza com a palavra de Cristo. Parece assim, uma coisa estranha, mas acontece. Quando você vai lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver algo assim muito interessante, que ele pregava Cristo crucificado. Já viu isso? Pregar Cristo crucificado. E ele pregava. E era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas ele diz, olha, aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. É da vontade de Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. O mundo pode achar que é loucura, mas é por aí que Deus salva a pessoa, pela sua palavra. E hoje, se Paulo viesse hoje pregar na igreja, falando sobre crucificação de Cristo, é interessante a figura de Paulo. Não sei se os irmãos já estudaram, já pesquisaram, já observaram a vida de Paulo. É extraordinário aqui. Homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, tinha um conhecimento das Escrituras fantástico. Mas ele não conhecia Cristo, já viu isso? Conhecia Deus, as Escrituras todas, Torá, tudo que você imaginar. Ele conhecia os profetas, os escritos, os agiógrafos, tudo que você imaginar. Mas não conhecia Cristo. E como é que você vai convencer um homem com a cultura de Paulo? Dizer assim, olha, Cristo morreu por você na cruz. Como é que você vai fazer isso? Só Deus agindo na vida daquele homem, e Deus agiu. Foi preciso que Paulo caísse do cavalo para ele conhecer a Cristo. E a voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz não disse assim: Saulo, Saulo, por que persegues lá os cristãos? Por que você persegue a igreja deles? Cristo falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele descobriu o erro que ele estava cometendo. Porque dentro do conhecimento dele, ele não imaginava que o Messias fosse morto no madeiro. Que maldito, a lei dizia, maldito aquele que morre no madeiro. Então ele não imaginava, não é, que o Messias pudesse morrer numa cruz, no madeiro. Mas Deus abre o entendimento dele, que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Simplesmente isso.
Morreu para que você tivesse vida, eu tivesse vida, todos nós tivéssemos vida. Foi por isso que ele morreu. E você quer saber qual é o tamanho do seu pecado, a consequência do seu pecado? É só você ir lá em Isaías 53. Você vai ver lá, ele no madeiro lá, sangrando. Por você. Amor por você. E o que você faz desse amor? Você usufrui desse amor? Você goza dessa salvação? Ele veio para destruir as obras do maligno. Veio para salvar o perdido. Conhece a história do Zaqueu? Zaqueu subiu, ele viu, Zaqueu, desce depressa. Ué, como é que ele sabe meu nome? Eu não conheço ele. Como é que ele me conhece? Jesus te conhece também, irmão. Ele te conhece por dentro e por fora. Não vai pensar você que Cristo não te conhece, porque ele te conhece todo. E outra coisa, você foi formado no ventre da sua mãe de forma assombrosa. Deus te formou para que você o seguisse, aceitasse Cristo Jesus, o amor dele por você. Certa vez Jesus falou para os discípulos: alegrai-vos, que foi da vontade do meu Pai dar-vos o reino. Imagina isso. Se Deus Todo-Poderoso dá o reino dele a você e a mim, que não merecemos nada. Por que nós somos fracos, inconstantes, frágeis? Nem justiça nós temos. Outro ponto que nós vamos ver agora. A autoridade da palavra de Cristo. Aí está em Mateus 7. Nós já estamos terminando. Mateus 7, 28 a 29. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Vejam aí, irmãos. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, fariseus, anciãos, até sacerdotes. Não tem autoridade, não tinha autoridade, mas Jesus tem. Que coisa maravilhosa, irmãos. E a gente vê os milagres dele, não é? Hoje foi até pregado aqui de manhã, não é? Pelo pastor. Ele é filho do reverendo Antônio Elias, não é? Eu conheci o reverendo Antônio Elias. Bem, pregou sobre o que? A filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo. Maravilhoso. E o filho da viúva de Naim, o único filho, morreu. Aquele cortejo fúnebre, com a multidão de alegria, porque todo mundo que está com Cristo está alegre. É uma alegria que a gente não explica, mas o Espírito Santo conforta o nosso coração e a gente vai enfrentando. É uma alegria extraordinária. Então aquela junção entre a multidão alegre e a multidão triste, magoada pela morte daquela criança, ferida pela morte daquela criança. E Jesus ressuscita, filho único daquela viúva, já tinha perdido o marido, só tinha aquele filho. Talvez ela não tivesse nem mais vontade de viver. E aquele encontro resulta em quê? Numa única multidão. Multidão da alegria. Acabou o choro, acabou a tristeza, agora é tudo alegria. Coisa maravilhosa. E a pesca maravilhosa de Cristo? O Senhor Jesus chega, pede para chegar o barco assim, na margem, ele sobe no barco e prega as multidões. E pergunta depois a Pedro, e Pedro está ali, lavando as redes e olhando aquele cenário. Ele lá no barco, falando com as multidões, ele ali na areia, limpando ou lavando as redes. E Jesus diz para ele assim: Pedro, lança as redes ao largo. Ele fala assim: Senhor, fiquei a noite toda pescando, não pesquei nada.
mas sob tua palavra lançarei as redes. Ele não podia chamar Tiago e João, que era sócio dele naquela empresa de pesca, e disse assim: vem cá, ô João, Jesus está mandando a gente lançar as redes, mas nós ficamos a noite toda, não pescamos nada. Ele pode entender de escritura sagrada, mas quem entende de pesca somos nós. Não podia falar isso. Mas ele obedeceu imediatamente. A autoridade da palavra de Cristo. E quando lançaram as redes, tinha peixe transbordando nas redes. Chamaram até outros barcos para pegarem mais peixe, para trazerem mais peixe, que eles não tinham condição de trazer. Que palavra maravilhosa. Autoridade. Aquele Jesus de noite viajou a noite toda, teve um dia exaustivo para procurar um homem. Olha que coisa maravilhosa. Um homem que andava sem roupa, entre os sepulcros, um homem que foi abandonado pela família, era até um escândalo para a família, um homem que a sociedade quis colocar algema nele, um homem que gritava o tempo todo, se feria com pedras, um farrapo humano. Tinha uma legião de demônios em cima daquele homem. E Jesus foi lá no cemitério procurar aquele homem. Que coisa maravilhosa. Uma legião, são 6.000 demônios. E ele expulsou aqueles demônios todos daquele homem. Restituiu a família, o restituiu à sociedade em que ele vivia, e ainda o enviou como missionário. Porque eles disseram: Senhor, deixa eu te seguir. Não. Fica no seio da tua família. Fala com as pessoas o que Deus fez por você. E não se tornou missionário aquele homem. Coisa maravilhosa, irmãos, maravilhosa. É uma autoridade que às vezes a gente até nem avalia. Não sei se a gente avalia bem. Quando a gente diz que Deus é poderoso, poderoso não, todo-poderoso. Será que nós avaliamos bem esse todo-poderoso? Às vezes nós não avaliamos, não. Porque às vezes a gente acha que o Deus Todo-Poderoso nos deixou à mercê dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E não é isso, não. Muito pelo contrário. Ele falou hoje que estou convosco todos os dias. É interessante uma passagem lá em Hebreus, que até lemos hoje na escola dominical, Hebreus 1, que diz assim, verso 2. Eu vou ler 1 e o 2, para ter uma compreensão melhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha aí, que poder. Eu vou fazer aqui um desenho aqui nessa parede aqui, depois eu vou passar uma tinta para apagar o desenho que eu vou fazer. Vou rabiscar aqui o muro, essa parede aqui, só para os irmãos verem ou sentirem o poder desse Deus maravilhoso. Depois eu vou pedir licença ao pastor Aloysio para desenhar aqui. O nosso planeta, o nosso sistema solar, está dentro da Via Láctea. Está certo? O nosso Sol é de quinta grandeza. Pensou se fosse primeiro, hein? Então eu vou desenhar ali a Via Láctea e o nosso sistema solar. Está certo? Depois eu limpo aí a parede que eu vou rabiscar, que eu vou pichar. Tá bom? Então eu vou desenhar a Via Láctea. São 100.000 anos-luz. Cada ano-luz, arredondando, dá 10 trilhões de quilômetros. Tá certo? Então eu vou desenhar. Você está vendo o desenho que eu fiz? Onde é que está a Terra? Onde é que nós estamos? Deu para ver o poder desse Deus?
Vamos considerar esse paredão aqui como parte do espaço sideral. Não é todo espaço, não. Vamos dizer parte do espaço sideral. Está lá a Via Láctea, com 100 mil anos-luz. E a Terra, onde é que está? Onde é que está o homem? E o homem todo orgulhoso, todo propenso, fecha o seu coração a esse amor maravilhoso de Cristo Jesus. Então, irmãos, terminando aqui, nós podemos dizer que as palavras de Cristo trazem admiração. Tem poder, autoridade. As palavras de Cristo chamam a você, a mim, ao discipulado, a servir a Cristo. Temos essa missão. Você não precisa ir lá para a Amazônia ou lá para outro país pregar o Evangelho. Na sua rua, no seu bairro, onde você andar, no seu trabalho, enfim, você prega. Leva a palavra. Procura oportunidade. Às vezes as pessoas estão numa situação difícil que você às vezes nem sabe. Não é? Então você leva uma palavra de ânimo, de amor, amor de Deus para com o homem pecador. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que possamos, irmãos, guardar estas palavras maravilhosas de Cristo Jesus. Palavras que norteiam a nossa vida, palavras que nos fazem diferentes por onde quer que andemos. Palavras que nos levam também à comunhão com esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso. Interessante isso, né? Ele enviar o Filho dele para te salvar, para me salvar. Não precisava, deixa perecer, mas não, o amor dele é incomensurável. Não, a gente nem entende. Aliás, não é para você entender também o amor de Deus, não. Não procure muita explicação, não. Você tem que usufruir desse amor na sua vida. Aí é que vai fazer a diferença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém.